O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, nesta segunda-feira, dia 18 de maio, nós começamos este momento não como quem apenas escuta uma leitura, mas como quem se coloca diante de uma presença viva, disposto a ser conduzido por uma palavra que não apenas informa, mas transforma lentamente o interior. Há dias em que a vida parece seguir no automático, como se o coração estivesse presente fisicamente, mas internamente ainda carregando distrações, preocupações e pensamentos que não se organizam facilmente. E talvez você tenha chegado aqui assim, tentando encontrar um ponto de clareza no meio de tantas vozes internas. Antes de continuarmos, eu quero te convidar com simplicidade a fazer um gesto pequeno, mas cheio de sentido. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão vivendo momentos de confusão interior e precisam de uma palavra que traga direção, calma e fé para o coração. Agora, entre comigo neste início com calma, sem pressa, sem exigência de entendimento imediato, porque o Evangelho de hoje não chega para sobrecarregar, ele chega para organizar por dentro aquilo que muitas vezes está disperso. Ele não fala primeiro para a mente, ele fala para o coração que ainda está aprendendo a descansar em Deus. Jesus, no Evangelho, não ignora o estado interior das pessoas. Ele percebe quando há inquietação, quando há dúvida, quando há confusão silenciosa, e ele não responde com pressa, ele responde com presença, uma presença que não força, mas que sustenta, que não pressiona, mas que orienta. Talvez você esteja vivendo um momento em que muitas coisas exigem sua atenção ao mesmo tempo, responsabilidades, decisões, expectativas, pensamentos que não param. E no meio disso tudo, é fácil sentir que você precisa resolver tudo imediatamente para conseguir respirar. Mas o Evangelho de hoje te conduz a uma outra lógica, uma lógica mais profunda, mais calma, mais centrada. Ele te mostra que nem tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo para que você encontre paz. Existe uma ordem interior que começa a nascer quando você permite que Deus participe do seu ritmo. E isso não significa abandonar suas responsabilidades, mas significa não carregar tudo sozinho. Significa aprender a reconhecer que existe um limite para o que você consegue sustentar apenas com a sua própria força. Talvez você já tenha experimentado dias em que tentou controlar tudo e terminou mais cansado do que começou. E isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que o coração humano não foi feito para carregar tudo sozinho. O Evangelho de hoje vem exatamente para esse ponto. Ele não te acusa por tentar, ele te convida a mudar a forma como você tenta, ele te chama para uma postura interior diferente, onde a confiança começa a substituir o excesso de controle. E quando essa mudança começa, mesmo que ainda pequena, algo dentro de você começa a se reorganizar. A ansiedade não desaparece imediatamente, mas já não ocupa o mesmo espaço.
A pressa ainda existe, mas já não domina completamente suas decisões. E isso é um sinal de que a palavra está começando a agir de forma profunda dentro de você. Não de forma visível para todos, mas de forma real no seu interior. E é exatamente aí que Deus trabalha com mais consistência, porque o Evangelho não transforma apenas o que está fora. Ele começa sempre pelo que está dentro. Ele não muda primeiro as circunstâncias, ele muda primeiro a forma como você permanece nelas. E hoje, talvez o convite mais importante não seja entender tudo, mas permitir que essa palavra comece a reorganizar o seu interior aos poucos, sem pressa, sem pressão, mas com abertura verdadeira. E quando você começa a permitir essa reorganização interior, mesmo que de forma sutil, algo muito importante acontece dentro de você. A sua mente deixa de girar apenas em torno das urgências e começa a abrir espaço para uma percepção mais calma, mais profunda, mais alinhada com aquilo que Deus está fazendo em silêncio. O Evangelho de hoje nos ensina que nem toda transformação começa com mudança externa visível. Muitas vezes, ela começa com uma mudança de direção interior, um pequeno deslocamento da ansiedade para a confiança, do controle para a entrega, da pressa para a presença. E talvez você perceba que isso não acontece de uma vez só, é um processo. Há dias em que você consegue confiar mais, há dias em que você volta a se preocupar, há momentos em que tudo parece equilibrado e outros em que tudo parece instável novamente. E isso faz parte da caminhada. Deus não se afasta quando você oscila, Ele não interrompe o processo quando você ainda está aprendendo. Ele permanece conduzindo, mesmo quando você ainda não consegue permanecer firme o tempo todo. E essa fidelidade constante é o que sustenta o seu crescimento espiritual. Talvez você tenha vivido situações recentemente em que sentiu que precisava ter todas as respostas imediatamente, situações que exigiram decisões rápidas, emoções intensas, reações que vieram antes mesmo de você conseguir refletir. Isso é muito humano. Mas o Evangelho de hoje não te chama para negar a sua humanidade, ele te chama para integrar. Lá a presença de Deus, isso significa aprender a não reagir apenas com base no impulso, mas começar a incluir Deus no espaço entre o que acontece e a sua resposta. E esse espaço, por menor que seja, é onde a maturidade espiritual começa a crescer, porque é nesse espaço que você aprende a respirar antes de decidir, a escutar antes de reagir, a confiar antes de se desesperar. Talvez você ainda esteja no início desse aprendizado, ainda percebendo quando se deixa levar pela ansiedade, ainda percebendo quando perde o equilíbrio interior, mas o simples fato de perceber já é um sinal de crescimento, porque aquilo que não é percebido não pode ser transformado, e o fato de você estar mais consciente já mostra que algo está sendo iluminado dentro de você, não por esforço próprio apenas, mas pela ação silenciosa da palavra em sua vida. E o Evangelho de hoje quer te encorajar a continuar nesse caminho de consciência, não como alguém que precisa se cobrar mais, mas como alguém que está aprendendo a viver de forma mais profunda. Talvez você ainda sinta o peso
de algumas preocupações. Talvez ainda existam áreas da sua vida onde você não vê solução clara, e isso pode trazer inquietação, mas agora existe algo diferente dentro de você. Você já não está apenas dentro da inquietação, você também consegue observá-la com mais distância. E essa distância interior é muito importante. Ela não te desconecta da realidade, ela te protege dela de uma forma mais saudável. Ela te permite não ser engolido pelo que você sente, mas atravessar o que você sente com mais consciência. E aos poucos, isso vai formando dentro de você uma estabilidade que não depende das circunstâncias, uma estabilidade que nasce da confiança repetida, da entrega constante, da escolha diária, de não carregar tudo sozinho. E talvez você comece a perceber que Deus não está apenas agindo nos grandes momentos da sua vida, mas também nos pequenos ajustes do seu interior, na forma como você começa a pensar diferente, na forma como você começa a reagir diferente, na forma como você começa a confiar diferente. E isso é evangelho vivo, não apenas algo que você escuta, mas algo que começa a habitar em você, algo que molda silenciosamente a sua maneira de viver. E nesse processo, você vai aprendendo que não precisa controlar tudo para estar em paz, que não precisa entender tudo para continuar, que não precisa resolver tudo para confiar. E isso muda profundamente a forma como você caminha, porque agora você já não caminha sozinho, dentro da sua própria força. Você caminha sustentado por uma presença que não falha. E quando você começa a caminhar com essa consciência mais profunda, mesmo que ainda de forma simples, algo muito silencioso, mas muito real, passa a sustentar o seu interior de uma maneira diferente. Não é que os desafios desapareçam, mas a forma como você os carrega começa a mudar. Eles já não ocupam todo o espaço dentro de você, porque agora existe um outro centro de referência. O Evangelho de hoje nos leva exatamente a esse ponto onde a vida deixa de ser guiada apenas pela reação e começa a ser conduzida pela permanência. Permanecer em Deus não significa ausência de luta, mas presença constante no meio dela. Significa que, mesmo em meio às pressões, você aprende a não perder o eixo interior. E talvez você perceba que isso exige um tipo de maturidade que não vem de um dia para o outro. É construída na repetição dos dias comuns, nas escolhas silenciosas, nos momentos em que você decide não se entregar completamente à ansiedade, mesmo quando ela aparece com força, porque a ansiedade tem uma característica muito sutil. Ela tenta convencer você de que tudo depende apenas de você, ela estreita a visão, acelera os pensamentos, cria urgência, onde muitas vezes ainda existe tempo para respirar, e se você não percebe isso, acaba vivendo sob uma pressão constante. Mas o Evangelho de hoje vem como um convite para expandir essa visão, para lembrar que a sua vida não está limitada ao que você consegue controlar. Existe um campo maior de ação, onde Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê claramente. E isso não é uma ideia abstrata, é algo que começa a ser experimentado na prática, quando você percebe que uma situação difícil não te destrói como antes, quando você percebe que consegue esperar um pouco mais,
sem perder completamente a paz, quando você percebe que sua reação já não é tão impulsiva, esses pequenos sinais não são acidentais, eles são frutos de uma presença que está formando você por dentro, uma presença que não força mudanças externas imediatas, mas que fortalece o seu interior para que você consiga atravessar o que ainda está em processo. E talvez isso te ajude a olhar para a sua própria vida com menos cobrança e mais compreensão, porque você não está atrasado no caminho espiritual, você está em processo, e processo exige tempo, paciência e continuidade. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com profundidade, e profundidade não se constrói em superfície, ela exige permanência, exige repetição, exige retorno constante à fonte. E talvez hoje o maior aprendizado não seja tentar controlar melhor a sua vida, mas aprender a confiar melhor enquanto vive a sua vida. Isso muda completamente a forma como você respira, como você decide, como você espera. Porque quando a confiança começa a crescer dentro de você, mesmo que ainda pequena, ela começa a ocupar lugares que antes eram dominados pelo medo, e o medo, aos poucos, perde o controle absoluto sobre as suas emoções. E nesse processo, você não se torna alguém sem sentimentos, mas alguém que já não é governado apenas por eles. Você continua sentindo, continua pensando, continua vivendo intensamente, mas agora existe um espaço interior onde você consegue se lembrar de Deus antes de se perder completamente na situação. E esse espaço é precioso, porque é nele que você encontra direção no meio da confusão, é nele que você encontra calma no meio da pressa, é nele que você encontra sustentação no meio da instabilidade. E o Evangelho de hoje te conduz a cultivar esse espaço, não como algo distante, mas como algo que você pode praticar no cotidiano, um instante de silêncio antes de reagir, um pensamento de confiança antes de se desesperar, um retorno interior antes de decidir. E quanto mais você pratica isso, mais você percebe que a sua vida não é definida apenas pelas circunstâncias externas, mas pela presença constante de Deus, sustentando cada passo. E isso não elimina os desafios, mas muda profundamente a forma como você atravessa cada um deles. Porque agora você já não atravessa sozinho, você atravessa acompanhado. E quando você percebe que não está mais atravessando a vida sozinho, algo muito profundo se firma dentro de você, de maneira serena, quase imperceptível, mas absolutamente real. Não é uma sensação passageira, é uma consciência que vai se consolidando com o tempo. Deus permanece com você no caminho, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. O Evangelho de hoje não termina com uma solução imediata para todas as situações. Ele termina com um convite para uma forma diferente de viver, viver com mais presença interior, com mais confiança silenciosa, com menos peso desnecessário sobre aquilo que você não pode controlar sozinho. Talvez você ainda tenha perguntas abertas, talvez ainda existam áreas da sua vida que parecem em espera. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas agora existe algo diferente dentro de você, uma espécie de sustentação invisível que não depende da resolução imediata das coisas para existir,
E isso é muito importante, porque a fé verdadeira não é construída apenas nos momentos em que tudo se resolve, mas principalmente nos momentos em que você aprende a permanecer, mesmo sem ver tudo se resolver ainda. Permanecer é uma das formas mais profundas de confiança. É quando você escolhe não abandonar o processo interior, mesmo quando ele parece lento. É quando você decide não se desconectar de Deus, mesmo quando as emoções estão instáveis. É quando você continua, mesmo sem ter todas as garantias que gostaria de ter. E talvez agora você consiga entender que isso não é um peso adicional para a sua vida, mas uma forma de leveza espiritual, porque quando você não precisa carregar tudo sozinho, o coração começa a encontrar espaço para respirar novamente. E essa respiração interior é um sinal de que algo está sendo restaurado, não de forma barulhenta, não de forma imediata, mas de forma constante, profunda e verdadeira. O Evangelho de hoje te ensina que Deus não trabalha apenas para mudar as circunstâncias ao seu redor. Ele trabalha também para fortalecer o seu interior diante delas, e esse fortalecimento é o que te permite continuar sem se quebrar por dentro. E quanto mais você aprende isso, mais você percebe que a vida com Deus não é feita de controle absoluto, mas de confiança crescente, uma confiança que se constrói no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos momentos simples em que você decide não se deixar dominar completamente pelo medo. E isso muda tudo, porque você já não vive apenas tentando evitar quedas, você vive aprendendo a se levantar interiormente quando necessário. Você já não depende apenas de estabilidade externa, você começa a desenvolver estabilidade interna. E essa estabilidade não vem de você sozinho, ela vem da presença constante de Deus sustentando você de forma silenciosa, mas contínua. E agora, neste momento final, eu quero te fazer um convite simples e sincero. Se essa palavra te ajudou de alguma forma, se ela trouxe um pouco mais de calma, direção ou consciência para o seu coração, considere se inscrever no canal. Isso ajuda você a continuar caminhando com esses momentos de reflexão e fé no seu dia a dia. E também, se quiser, deixe nos comentários uma intenção de oração. Pode ser uma palavra curta, um pedido, um agradecimento, algo que represente o que você está vivendo neste momento. Isso se torna um gesto de entrega e também de comunhão com outras pessoas que caminham com a mesma fé. Porque aqui ninguém caminha sozinho. Mesmo à distância, existe uma união silenciosa entre aqueles que confiam, que esperam e que continuam. E que o Senhor te abençoe profundamente neste dia, que Ele fortaleça o seu interior, acalme os seus pensamentos, ilumine as suas decisões e sustente cada passo da sua caminhada, que você encontre paz, não apenas quando tudo se resolve, mas também enquanto tudo ainda está sendo construído. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.